um assunto sério. Certo. Primeiro porque se nós somos um país e preservamos a nossa história, nós precisamos garantir a sobrevivência dos povos indígenas. Certo. Haja visto que quem diz que é brasileiro ou tem um pouquinho dos povos indígenas ou tem um pouquinho dos afrodescendentes, né? São descendentes das pessoas que vieram da África e isso é que forma a nossa população. Há uma celeuma muito grande quando se fala em demarcação de terras indígenas, porque nela também está adjetivo a esta causa, ou agregado a essa causa, uma indústria. Uma indústria daqueles alguns que se dizem apoiadores da causa indígena, outros que estão no agronegócio se dizendo que são produtores, que há uma diferença entre produtor e agronegócio. O agronegócio é interesse internacional, o produtor é qualquer sitiante que produz uma mandioca, milho, banana, né? Nessa celeuma, nessa luta pela demarcação das terras indígenas, há uma questão de vontade. De um lado, não há vontade daqueles que se dizem apoiadores da causa indígena, porque muitos deles se recrudescem e não deixam andar o processo de indenização dessas terras. Por outro lado, há aqueles que estão do lado do agronegócio que acham que isso é simplesmente uma injustiça. Mas essas terras, especialmente no Mato Grosso do Sul, elas foram dadas como devolutas sendo indígenas. Ela era indígena e como o órgão tutor na época, o SPI, não tinha estrutura suficiente para demarcá-las, elas foram sendo requisitadas como devolutas. Foram construídas cadeias dominiais da noite para o dia, nos cartórios precários à luz de vela do nosso antigo Mato Grosso. Isso há 30, 40 anos atrás. Por outro lado, há que se haver um entendimento para que não fique essa briga. Nós não temos nessa luta nós não vamos ter vencidos nem vencedores. Nós precisamos olhar os dois lados. Aquele que está na terra e que tem o direito sobre ela, aquele ocultador de boa fé, eles precisam ser indenizados pelo tempo que utilizaram. E os índios precisam ter seus territórios demarcados, sob pena de não termos aí a continuação do seu povo, né? De ser dissolvido, ou de nós termos aí uma palavra nova agora, que ela vem do genocídio, né? A genocídio é quando há uma exterminação física, mas nós podemos ter aí um etnocídio. Já se está falando muito isso, vai chegar no Supremo uma demanda agora sobre o etnocídio. Você não pode matar a pessoa, você mata a cultura dela. A partir do momento que você tira o território, você tira a condição de o índio produzir o quê? Cultura. Especificamente a questão de Sidrolândia, a questão de Amambai, de Itacuru. A questão de Itacuru, a questão de Sidrolândia, ela, embora seja diferente, povos diferentes, ela é uma questão só. Na questão de Sidrolândia, por exemplo, faltou vontade. Faltou vontade porque sentou o governo federal e o governo do estado para se fazer a indenização. E por questões mínimas, não foi feito o acerto, não foi feita a indenização, e eles... Essas questões mínimas envolvem dinheiro? Envolvem dinheiro, mas eu não diria só dinheiro, envolve mesmo a vontade, porque há alguns que se dizem fazer essa negociação, certo, mas que no fundo eles insistem e querem que essa luta continue, para vir os bonzinhos apoiadores da causa, para vir os donos do agronegócio, e aí sobrevive a luta. Eles alimentam essa luta ao invés de solucioná-la. A solução é muito fácil. É indenizar as terras nuas para os fazendeiros para que eles possam adquirir outras áreas e assentar as famílias indígenas nos territórios que foram deles. Efetivamente, até o momento, somente Panambi houve uma entrega, né, de área requisitada pelos indígenas, então, aqui em Dourados, no Mato Grosso do Sul. É uma luta muito grande, e o questionamento que fica para a gente é o seguinte: muitos índios tombaram nessa luta, certo, vários índios foram assassinados, tá? E eu pergunto, qual pessoa ou qual ente dessas instituições apoiadoras, dessas ONGs, ou enfim, de quem quer que seja, não houve lesão a essas pessoas, mas muitos índios tombaram nessa luta. E quantos territórios nós tivemos demarcados? Como você disse, apenas Panambizinho. Então nós estamos numa luta desigual e uma luta vã, quando nós poderíamos unir interesse indígena com interesse do produtor.
indenização para o produtor, para que ele se reassente em outra localidade, e assentamento das famílias indígenas nos seus territórios de origem, né? É muito simples. Se nós emprestamos 10 milhões para pagar a dívida do Gabão, se nós construímos Porto de Mariel, se nós fizemos tantas coisas com dinheiro brasileiro, por que nós não podemos ter 10 milhões e não vai isso, né? 2 milhões aí para poder indenizar as famílias que estão ocupando a terra de boa fé?